Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de recursos materiais. Bom, a gente vai dar continuidade aqui no nosso curso de materiais e agora nós vamos falar sobre os recursos, que uma organização, que uma instituição tem voltadas evidentemente a isso, sobre essa administração de recursos. Vamos lá. Bom, recursos são os meios empregados por uma organização para a consecução de seus objetivos. São as ferramentas que servem de base para o desempenho organizacional. Então é muito importante que uma organização tenha lá os seus recursos. Obviamente, esses recursos, na verdade, que vão servir para a organização, para que ela possa realmente ter um desempenho organizacional eficiente, tudo bem? Então aqui você pode pensar aqui num todo, e aqui são os recursos, tá? Então a gente tem, evidentemente, os recursos financeiros, temos aqui os recursos de materiais, temos recursos de pessoas, os recursos humanos, temos os recursos tecnológicos e tantos outros aí que a organização precisa, ela depende, na verdade, ok? Então, todas essas ferramentas vão servir de base para um desempenho organizacional, ok? E, obviamente, para contribuir para o objetivo da organização. Esses recursos certamente são importantes, mas o que uma organização faz, como ela emprega ou disponibiliza tais recursos, significa pelo menos tanto quanto os recursos que possui. Ou seja, não haveria razão em possuir equipamento de ponta, conhecimento valioso ou marcas conhecidas se não fossem utilizados de modo eficaz, tá bom? É um tema aí importante, um contexto da informação, que é importante isso. Ou seja, você tem que ter esse recurso, a empresa precisa de um determinado tipo de recurso, exemplo, recurso tecnológico ou mesmo recurso material, só que ela tem que saber usar esse recurso, Tem que ter a expertise, o conhecimento, a necessidade disso para que seja de maneira eficaz, ou seja, essa eficácia aqui a gente pode pensar aquilo que vai trazer resultados satisfatórios para a organização. Então, por isso, a importância dessa eficácia. Então, tem que ser utilizado de maneira eficaz, ok? E os recursos eles podem ser divididos em duas categorias, a saber, podemos ter os recursos tangíveis, que aqueles são recursos corpóreos, materiais, podemos pensar assim também, materiais no sentido de ser algo que você pode pegar, São os bens físicos de uma organização, tais como material de expediente, maquinário, material de limpeza, entre outros. E temos também os recursos intangíveis, também chamados de incorpóreos. São os bens imateriais ou não físicos, tais como conhecimento, patentes, logomarcas registradas, reputação no mercado. Então isso são recursos intangíveis, imateriais. Enquanto os tangíveis, eles são bens físicos ou bens materiais, aí como nós observamos, tá bom? Bom, então nós temos aqui, para você conseguir compreender, coloquei numa estrutura para ficar mais fácil o nosso entendimento. Então, uma organização ela tem vários tipos de recursos. Esses recursos eles podem ser os recursos físicos ou materiais, financeiros ou humanos, por exemplo. No caso dos recursos físicos ou materiais, que é o que nos importa, haja vista a nossa matéria que está voltada para recursos materiais ou físicos, nós temos aqui uma subdivisão, que são os recursos materiais e os recursos patrimoniais. Então, dentro dos recursos físicos ou materiais, em sentido amplo, nós temos uma subdivisão aí de recursos materiais e recursos patrimoniais. Os materiais vão estar envolvidos produtos, tá bom? Da empresa, matéria-prima que ela vai utilizar para criar um produto, também um recurso material auxiliar de manutenção, exemplo, material de escritório, material de limpeza, ok? Já o recurso patrimonial
já é um material patrimonial, né? Um bem, exemplo, uma mesa, uma cadeira, um armário, ok? Uma furadeira, determinada empresa, né? Tem uma ferramenta lá, então ela tem um recurso patrimonial, um bem patrimonial, ok? Um galpão, por exemplo, um prédio, então tudo isso está dentro do recurso patrimonial. Então, recurso material em sentido amplo, nós temos aí esses dois conceitos, essa subdivisão entre recursos materiais voltados a produtos e recursos patrimoniais voltados aos bens que uma organização vai ter. Recursos financeiros, vamos entender cada um desses recursos. Trata-se do capital, né, do dinheiro disponível, bem como demais fontes de financiamento às atividades organizacionais. Em órgãos públicos, os recursos financeiros são, em sua maioria, consignados na lei orçamentária anual. Então, existe até uma matéria para isso, né, chamada Administração Financeira Orçamentária, tá? O AFO, conhecido como AFO, que vai falar sobre as receitas e as despesas. Aí, dentro desses recursos financeiros da administração pública, nós podemos ter aí receitas patrimoniais, receitas de serviços, receitas agropecuárias e, entre outras, né, receitas de contribuições e principalmente as receitas tributárias, né, que é receita derivada, onde tem a maior parte que o governo tem de recursos financeiros são de receitas tributárias. Nós pagamos nossos impostos no dia a dia, ok? Além disso, temos também os recursos humanos. Recursos humanos referem-se ao somatório de competências, ou seja, conhecimentos, habilidades e atitudes oriundas dos indivíduos que compõem os esforços organizacionais. Então, os recursos humanos. Haja vista que, que o recurso humano é o bem mais valioso de uma organização. Apesar de a gente estar estudando recursos materiais, eu não posso puxar sardinha só para recursos materiais. Se não tiver o recurso humano ali para ter todo esse conhecimento, utilizar todo o seu conhecimento, habilidade, para ser eficaz, com eficiência e também efetividade, realmente fica difícil. E temos o capital intelectual da empresa, que refere-se aos recursos intangíveis que agregam valor e que conferem vantagem competitiva à organização. Patentes, base de dados sobre clientes, conhecimento, experiência, reputação, propriedade intelectual, entre outros. São exemplos, na verdade, de recursos nesta categoria, tá bom? Então, o capital intelectual está ligado à base de dados de clientes, a conhecimento, a experiência, a reputação, a propriedade intelectual da organização, ok? E claro, para nós o mais importante aqui, que são, para nós nesse momento, matéria de recursos materiais, logo, recursos materiais. Recurso material em sentido amplo é todo bem físico, tangível ou corpóreo, empregado em uma organização, tá? Material, a palavra material significa, você pode estar visualizando aí comigo, é a designação genérica, deixa eu verificar aqui para você acompanhar comigo, de equipamentos, componentes, sobressalentes, acessórios, veículos em geral, matérias-primas e outros itens empregados ou passíveis de emprego nas atividades dos órgãos e entidades públicas federais, independente de qualquer fator. Isso está no decreto 99.658, de 99, no artigo 3º, tá bom? Então, recurso material você tem ali no sentido amplo, um bem físico, tangível, apesar que também pode ser até a ideia também de intangível, de uma maneira mais estrita, tá bom? E lembrando que nós temos também o recurso patrimonial. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Recurso material em sentido estrito, olha só. É todo bem físico, tangível, empregado em uma organização que detém natureza não permanente. Em geral, constituem-se em materiais que são consumidos ao longo do tempo, constituindo-se usualmente bens de estoque. Apesar de ser esta uma classificação contábil, o conceito de recurso material em sentido estrito aproxima-se sobremaneira do inerente a material de consumo. Então, a ideia de recurso material aqui para a gente vai entender como material de consumo. Material que a organização, de uma certa maneira, ela vai consumir ao longo do tempo.
diferentemente do sentido do recurso patrimonial, que é todo bem físico, tangível, empregado em uma organização que detém natureza permanente. Em geral, os bens patrimoniais podem ser de 3 tipos: imóveis, prédios, terrenos, etc., instalações, uma central, por exemplo, de ar-condicionado, por exemplo, e materiais permanentes, como máquinas, móveis e computadores. Então, você conseguiu visualizar aí a diferença do recurso material em sentido estrito e do recurso patrimonial? Recurso material mais voltado a material de consumo, recurso patrimonial, bens aí tangíveis, duradouros, permanentes. Ok? Bom, tem uma questãozinha aqui para a gente resolver, né, a respeito desse tema que eu acabei de abordar com você. A questão é do ano de 2012, da banca CESP-UNB, Banco da Amazônia, prova técnico-científico-administração. A questão diz assim: as funções administrativas procuram transformar recursos humanos, financeiros, materiais, tecnológicos e informacionais em produtos e serviços por meio da eficiência e eficácia do desempenho organizacional. E aí, tá certo ou errado? Quero que você responda para mim. Bom, se você respondeu certo, você acertou. Exatamente isso, né? Funções administrativas procuram transformar. Opa, peraí, professor. Funções administrativas é aquela das funções do processo organizacional, planejamento, organização, direção e controle? Isso mesmo, corretamente. Funções administrativas têm a ver com isso. E essas funções administrativas vão procurar transformar os recursos humanos, os financeiros, os materiais, os tecnológicos, os informacionais, né? Ou seja, na base do conhecimento, em produtos e serviços para o seu público, obviamente, né? Mas tem que ser feito de maneira eficiente, ou seja, fazer mais com menos, tudo bem? E de maneira eficaz também, ou seja, voltada a resultados. Ok? Isso é muito importante. Por isso a questão está correta. Tudo bem? Vamos lá, pessoal, resolvendo mais uma questão. Questão ano 2014, banca CESP, tá? Banca ali UFBA, mas está errado, né? Universidade Federal da Bahia é o órgão, tá? Prova para administrador. A questão diz assim: eficácia é a palavra usada para indicar que a organização utiliza produtivamente ou de maneira econômica seus recursos. E aí, galera, tá certo ou errado? Bom, pessoal, se a organização utiliza de maneira econômica seus recursos, então não é eficácia, tá? Não é o conceito de eficácia, e sim o conceito de eficiência. Portanto, a questão está errada, ok? A questão está errada, porque o conceito aqui correto é eficiência e não eficácia. Bom, pessoal, e você pode reparar que nós temos aqui os recursos, né, da organização, que são as entradas, né, ó, input, humanos, recursos materiais, financeiros, informação, espaço, tempo. Nós temos aqui o fluxo e a saída. Então vai sair, o objetivo é sair como um produto, como um serviço, ok? Que a gente vai ter desse lado aqui, tá bom? Legal. Bom, assim eu finalizo essa aula, espero que você tenha entendido a matéria, fico por aqui. A gente se vê numa próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e até lá. Olá, você acaba de assistir a uma aula, ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório para a Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos, para os cargos assistente técnico legislativo e auxiliar legislativo. Eu quero aproveitar esse vídeo e mostrar quais são as vantagens do curso preparatório. Se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então continua, que o recado é importante para você. Então vamos lá, gente, para você conhecer um pouco mais do nosso curso online preparatório e começar aí a estudar para valer. Vantagens do curso. Bom, em primeiro lugar, ao adquirir o curso preparatório, você vai receber no seu e-mail os dados de acesso e já vai começar a navegar com a gente imediatamente. Lembrando que o acesso é ilimitado, o curso fica válido para você durante um ano
você pode acessar, assistir às aulas quantas vezes você quiser. Você vai ter no curso Teoria e Questões Comentadas. São centenas de questões comentadas pelos nossos professores, que vai fazer uma diferença muito grande aí na sua preparação. Material em PDF das aulas. Nós transformamos os slides dos professores em material em PDF para disponibilizar e você ter um material complementar. Também estamos formatando como bônus caderno de questões. São questões gabaritadas para você treinar. E vale lembrar que são milhares de questões a seu dispor, ok? Separadas por matéria. Você vai baixar o material, fazer o download aí do material do caderno de questões e vai começar a resolver essas questões aí para treinar. Bom, valor de lançamento do curso de R$ 497 por apenas R$ 297 à vista ou 12 vezes de R$ 29,65. Olha só, promoção super especial que vai valer muito a pena. Lembrando que o cargo de assistente chega a quase R$ 5.000 de salário e o cargo de auxiliar quase R$ 4.000 de salário. Quer começar logo a sua preparação? Faz o seguinte, abaixo do vídeo, na barra de descrição, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias. Aí é só preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos, tá bom? Se por acaso tiver alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online. É só você digitar lá a sua dúvida que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas elas. Bom, e você também pode entrar em contato pela central de atendimento WhatsApp, tá aí o número 11 97465 6052, ok? Bom, é isso, vou ficando por aqui. Espero que você inicie a sua preparação quanto antes. Clica no link aí abaixo e a gente se vê dentro da plataforma. Valeu, grande abraço e até mais.